Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 27 de abril de 2021, pregão de terça-feira, ok? E no pregão de hoje, o mini índice ele teve uma queda absurda, tá? Foi um baita candle barra elefante. E ele fechou exatamente sobre a média de 20 períodos, tá? É o mini índice que estava fazendo movimento lateral, né? Esse movimento lateral feito após aí, ó, uma tendência de alta, né? E a priori, né, no primeiro momento, a gente esperava que o preço ele vinha até a média de 20 períodos e ia reagir. Mas ele ia até a média pelo movimento de lateralização e não pelo movimento de queda, tá? Ah, tá, vamos ver, vamos esperar como que vai reagir amanhã. Mas já deixo aqui a ressalva. E também né, eu mostro para vocês a fonte dessa queda, né? A fonte dessa queda está aqui. O Paulo Guedes, o ministro da Economia, ele declarou que o Estado, né, o Estado brasileiro, muita gente não sabe, mas a expressão Estado, ela é utilizada tanto para os estados, os governos estaduais, quanto para o Estado Federação, tá? Então, né, quando o ministro lá fala, olha, ou por exemplo aqui, ó, Guedes diz que Estado quebrou e que vai ser impossível atender demanda crescente na saúde. Estado, que ele quer dizer, não é nenhum governo estadual específico, é o Estado federal, tá? É o governo federal. Então, né, se o ministro da Economia declarou que o governo ele quebrou, então, né, como que a gente vai esperar que o mercado vai subir? Né? Então, assim, olhando para essa notícia, isso daqui é um prelúdio do que está por vir, tá? É um prelúdio. Isso aqui foi um baita candle barra elefante, tá? Baita candle barra elefante, tudo indica que haverá mais quedas, tudo indica, tá? Em termos práticos, o que se faz? Quem está posicionado em BOVA 11, isso aqui, coloca o stop, tá? Coloca o stop abaixo. Caiu, acionou o seu stop, você sai fora, né? E vai viver sua vida tranquilo, ok? Mas essa aí é a fonte, tá? O ministro da Economia deu essa declaração, né? E enfim, o que vai esperar. E o outro fator também é a questão da CPI da Covid, né? Fizeram lá uma CPI da Covid e vão investigar a presidência da República, os governos estaduais, etc. E sabe-se lá, né, o que eles vão decidir, o que eles vão fazer. Então, assim, né, Brasília, né, é a origem aí de todos os problemas. E não adianta o seguinte, né, as empresas estarem andando, o governo tem que estar alinhado, tá? O governo tem que estar alinhado. Somado a isso também, para fechar aqui esse nosso diagnóstico macro, várias cidades abriram, né, a questão da Covid, abriram o comércio, voltaram a abrir, e os índices de contaminação e de internação já aumentaram. Ou seja, voltaram a aumentar. Isso né, enquanto não houver vacinação de todo mundo e uma vacinação que seja eficaz, sem nenhuma cepa, sem nada, os problemas não serão resolvidos, tá? Vai ficar esse ciclo de abrir e fechar, abrir e fechar. Isso é coisa lógica. Isso não é teoria da conspiração, seja lá o que for. Então vamos para o gráfico de 5 minutos. Tá aí o gráfico de 5 minutos, né, foi lógico e foi óbvio, né, o trade hoje na ponta vendedora, muito claro, tá? Então assim, quando tem um dia de tendência, você pode ver que é muito claro. Então quando não tem, a gente fica assim, caiu aqui, fez um repiquezinho aqui, se você entrou vendido aqui, ó, você conseguiu 100 pontos, não sei o que, a gente fica, né, naquela procurando. Agora quando é o dia de tendência e é o dia que o trader tem que procurar, acontece isso aqui, ó. Aí olha só, um grande pivô de baixa, enorme, grande pivô de baixa, abaixo da média de 20 períodos, ele toca na média, se lateraliza. Candles de força baixista, rompe a mínima do pregão anterior.
Exatamente após a correção, rompe a mínima do pregão anterior. Tem como errar uma coisa dessa? Não, não tem como errar uma coisa dessa. Isso daqui foi claro. Claro, muito claro e muito fácil. 811 pontos. Simples assim. É claro que, né, depende do modo de condução, né? Não, quem saiu aqui em 811 pontos foi muito difícil. Mas vamos fazer aqui uma projeção. Como que seria então, onde que seriam os pontos de saída? Tem pivô da tendência, seja de baixo, seja de alta. Tem pivô? Pega o pivô como referência. Confirmou o pivô? Você opera e tem como alvo a projeção de Fibonacci do pivô. Então, vamos lá. O pivô é esse aqui, ó, mas ele começou lá em cima. Tá? Ele começou aqui em cima, mas ele se efetiva aqui embaixo. Vamos lá, projeção de Fibonacci nele. Pega a mínima, retração de 61.8 na cabeça do pivô, 61.8. Alvo, foi aqui, ó, 119.655. Quando rompe, você pega a ferramenta e estica. Tá? Vamos ver se foi, ó. Coloco aí agora a retração de 50% na cabeça do pivô. E foi exatamente na projeção de 50% da cabeça do pivô de baixa formado. Exatamente. Eu acabei de descobrir isso aqui agora. Não tinha feito isso. Tá? Não tinha feito isso. Estou acabando de fazer isso aqui agora. Ferramenta de retração de Fibonacci com as retrações de 38.2, 50%, 61.8 e 100%. Tá? Você pega o início da tendência, e aqui é a tendência de baixa, o início é aqui em cima. Você coloca o ponto zero lá em cima, clica e arrasta. Você vai arrastando de maneira que você coloca, primeiramente, a retração de 61.8 na cabeça do pivô, aqui no caso aqui, ó, é no fundo, tá? E depois que rompe, vamos voltar lá, aqui, tá? E depois que rompe o alvo, ele continua em queda, você pega e você estica. Estica, colocando a próxima retração na cabeça do pivô, que é de 50%. Foi na risca da projeção. Né? Alguns dizem aí no cu de mosca. É o verdadeiro cu de mosca, tá? Foi no cu de mosca, olha só. Então, o camarada entrou na venda aqui, ó, e segurou, teve sangue no olho para segurar, né? Tendo um range aí, ó, um range de pelo menos 844. Tá? De 0 a 800 pontos, né? Uma possibilidade aí, 800 pontos foram calmos e tranquilos no pregão de hoje. Isto sim, é isto daqui, ó, que a gente tinha que ver todo dia. Mas não ocorre aqui, ó. Ontem foi em lateral, tá? Ontem foi lateral. Hoje não, hoje foi de tendência. E é dias como hoje, meu amigo, que você pega aqui, ó, pelo menos uns 500 pontos, tá? Um baita pivô, projetou para baixo esse pivô, olha só, foi literalmente no cu de mosca da projeção de Fibonacci. Pronto. Então, assim, o simples funciona, tá? E o método simples, ele funciona. Só que você tem que ter a paciência para que possa, né, você aplicar o método nos dias em que seja possível aplicar o método. A literatura técnica já nos fala. Em apenas 1/3 das vezes ocorre tendência. 1/3. Isso quer dizer que você, operando 20 dias úteis, né, vamos pegar aqui no mês, 20 dias úteis no mês, você vai operar em apenas 5 dias. Por quê? Porque em apenas 5 dias vai haver tendência, tá? Mas aí, esses 5 dias vão te gerar um lucro que os outros 20 dias, os outros 15 dias não vão te gerar, tá? Então, é aquela. Hoje mesmo eu vi uma frase do Charlie Munger, que é o sócio lá do Warren Buffett, e ele pegou e falou uma frase que, né, mais ou menos assim, né? Ele falou que você tem que ter muita paciência no mercado e para você esperar bastante, tá? Até surgir oportunidades. E você tem que ter a coragem de você entrar pesado, de você ser, ele não falou entrar pesado, você ser agressivo. Essa foi a expressão que ele utilizou.
Você precisa ser agressivo nas vezes em que você for atuar, investir, aplicar, operar, seja o que você quiser denominar. Tá? Você tem que ser agressivo, mas você vai ser agressivo dentro de um método, tá? Um método assertivo e um método que funciona. Então, né, hoje é a prova que o nosso método funciona. Né? O método básico, tá? Não é o meu método, é o método da análise técnica, tá? Projeção de Fibonacci aqui, eu não inventei nada disso, não inventei pivô, não inventei a forma como eu leio os mercados e tudo mais, eu não inventei nada, nada, tá? É simplesmente o básico, tá? E o básico funciona, tá aí. Hoje teve um day trade de 800 pontos no mini índice, tranquilaço. Aqui, o 800 eu não falo tranquilaço não, né? Porque ele voltou aqui, tá? Mas aqui, ó, nessa perna aqui foi, ó. Nessa perna aqui, ó, vamos colocar aqui pelo menos aqui, até a confirmação, 600 pontos. Tá? Os 600 pontos foram possíveis, tá? No pregão de hoje. Tá? E aí é muito claro esse pivô de baixa, muito claro esse pivô de baixa, tá? E aí, ó, fazendo projeção de Fibonacci, você pode ver que atingiu aí os alvos, tá? Então é essa, meus amigos. É isso. E aí, para amanhã, marca a máxima e a mínima, tá? Marca a mínima. Caiu abaixo da mínima, primeiro, seu swing trade, seu stop tem que ser acionado. É loucura manter posição com preço abaixo da média de 20, posição comprada. É loucura manter com posição comprada com preço caindo abaixo da média de 20, tá? Aí no método que eu utilizo, aí já é uma coisa discricionária, né? Você utiliza, né, é uma coisa que cada um pode escolher o método. Então, o método que eu utilizo, que é um método também simples e básico, é a média de 20 como referência. Referência máxima do stop. Tá? Simples assim. Então, esse candle é um candle de força com volume acima da média. Tá? Dando a entender que vai cair. No gráfico semanal, o espaço para cair é até 118. Tá próximo à média de 20, tá? Tá próximo. É uma coisa até positiva, tá? Porque a média de 20 do gráfico semanal ela é outro suporte importante. Então, assim, vamos ver se vai segurar na média de 20. Agora, se não segurar nem na média de 20 do semanal, aí, meu amigo. Aí, ó, o próximo alvo é a média de 20 do mensal, tá? 105.442 pontos. E aí, se não segurar, não tem mais nada que segure, né? Não tem mais nada que segure. Beleza, vamos lá rapidamente pro mini dólar, que teve um pregão lateralizado, tá? Muito afastado aqui. E é aquela, tá? Se realmente Ibovespa cair, índice cair, dólar vai subir, tá? O viés do dólar vai passar a ser altista, tá? Ele não vai mais lateralizar até que a média de 20 chegue no preço. Não, ele vai subir, tá? Ele vai fazer uma correção, uma baita correção aqui na média de 20, tá? E isso vai começar amanhã, se o movimento de queda do Ibovespa continuar, tá? No gráfico de 5 minutos, o mini dólar ele se lateralizou, tá? Ontem já foi um dia lateral, então assim, range lá em cima, máxima, mínima, enquanto permanecer dentro do range, nada a fazer, tá? Aqui, ó, ensaiou um grande pivô de alta. Aqui era possível, tá? Se ele fizesse correção aqui, ó, e voltasse a subir, confirmando o pivô de alta, fazer a projeção desse pivô para cima. Aí beleza, mesmo antes aqui, ó, da máxima, seria, né, ele já mostrando que ele ia com ímpeto para romper, tendo, é claro, volumes acima da média. Olha só o nível de volume, o volume foi muito baixo. Então assim, você tem que associar o comportamento dos preços com o volume também. Tá? Você não opera só olhando candlestick não, tá? Você opera olhando volume. Né? E aqui, olha, o volume financeiro, OBV e, quando possível, MACD junto, tá? MACD junto. Eu olho aqui, ó. Não, achei que estava aqui aplicado o MACD. Falha nossa. Mas, enfim, fica a dica.
Não, então eu não vejo possibilidade de trade de tendência, tá? Não teve pivô, não teve pivô confirmando. Ensaiou um pivô de baixa aqui, ensaiou um pivô de alta aqui, tá? Aqui, ó, ensaiou um pivô de baixa, mas ele forma um fundo mais alto que o fundo anterior, tá? Então assim, aí ele desclassifica esse pivô de baixa. Porque aqui, ó, ele formou um pivô de baixa, ele tinha que vir e não formar um fundo acima, formar um fundo abaixo. Tá? Então, assim, você olha, ah, aqui teve. Tá, aqui teve, mas também não foi. Aqui teve, mas também não foi. Aqui teve, mas também não foi. Então não adianta, não adianta. Aí já técnicas de scalping já é outra coisa, tá? Eu não sei nem opero scalping. Ok? E aí é o seguinte, né? Os papéis caíram forte. Tá? Nós não temos bola de cristal, não temos nada. Né? O mercado vai reagir, né? Não tem como, tá? O ministro da Economia dá uma declaração como essa. E é o seguinte, ele falou a verdade, tá? Ele é um dos últimos caras que vão querer ferrar o governo, né? E ele tá lá na frente da pasta lá da economia. Então, assim, ele simplesmente falou a verdade, né? Pressionaram ele lá, né? Apertou, peidou. Então, ele simplesmente contou, ó, o Estado tá quebrado, não tem dinheiro, não vai ter dinheiro. E a Covid não tá parando, a pandemia não tá parando, né? Então, assim, não tem como você ficar comprado, você querer ficar comprado os papéis evoluindo. Acontece o show que aconteceu hoje de queda, tá? A RPMG caindo forte, POSE 3 começou a cair forte, tudo movimento de correção. SID3 caindo forte. Ó, é um papel que está na planilha de setups, tá? Chegou lá em cima, não chegou no nosso alvo, caiu. Tá? Vamos ver se vai fazer um repique para poder voltar. O ideal é que nós mantemos, e eu já vou para você que está assistindo aqui ó, esse vídeo gratuitamente, né? Já vou te passar uma informação que eu só forneço para quem é assinante. Numa situação como essa, com o mercado caindo depois dessa perna de alta, eu prefiro vir aqui pegar o stop e colocar no 0 a 0. Prefiro sair no 0 a 0 do que manter o stop lá embaixo para esperar vir na média de 20 para poder voltar. Tá? Eu prefiro nessas condições fazer isso. Por quê? Porque aconteceu uma situação atípica. Tá? Um fator externo, né, que veio aí com ímpeto, que é essa questão aí, né, do governo, tá fazendo tudo isso, tá? Viver 3 subiu forte hoje, né, rompeu aí o alvo de Fibonacci anterior, rompeu todos, né, os possíveis alvos de Fibonacci. Tem que esperar formar um próximo pivô, tá? Porque aqui, ó, já foi já o alvo já de todos os alvos das retrações aqui desse primeiro pivô. Tem que esperar formar um segundo pivô aqui, tá? Esperar formar um segundo pivô. Atom 3 subiu, bateu na média de 20, reagiu, era o que a gente esperava, tá? É uma possibilidade aqui de um setup ponto contínuo, tá? Tem que ver, tem que analisar essa questão do volume. Não vou falar nada aqui que eu vou fazer ou deixar de fazer. PDGR3 subiu um pouquinho, tá? E aí, para fechar rapidamente, né? Vamos aqui no SP500, o movimento lateral perdeu força, mercado americano. Então, né, lá fora a influência, né, lá fora não é de alta nem de baixa, é lateral, né? Ou seja, né, resumindo, o que está provocando a queda então do Ibovespa não são fatores externos, tá? Se o SP500 tivesse candle de força baixista aqui, a gente poderia falar, ó, SP500 influenciou o Ibovespa e está jogando o mercado para baixo. Não foi. Foi um doji, um candle de dúvida, né? Então, os fatores que estão levando a esta queda que aconteceu hoje, tá? São internos, ok? São internos, então fica a dica aí, se prepare, mantenha os seus stops, coloque os seus stops aí, ó, nos locais certos, tá? Para não tomar stop, não ser pego de calça curta, ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.